A paz do Senhor. Amém. Muito bom dia. Louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. É como o pastor Josué falou, sempre parece a primeira vez, né? Então, com bastante reverência, com temor ao Senhor, e sabendo que esse é um tema que, para muito além de modismos, tem uma importância tão fundamental nos tempos que nós vivemos hoje. Amém? O tema é Vivendo o Extraordinário na Saúde da Mente. E eu brinquei, com algumas das meninas que eu conversei ontem, falei que eu ia fazer um apelo e eu ia descer, para aceitar. E aí o pastor Osés vinha e orava por nós todos aqui, Quem não precisa de saúde na mente? Levanta a mão e vem orar aqui por nós. Nós todos. Mas eu percebo, assim, não sei se você pode perceber, uma ação tão suave do Espírito Santo aqui sobre nós nessa manhã. Há uma suavidade de Deus aqui, uma graça. Eu sinto Deus nos chamando para o seu colo aqui nessa manhã, nos chamando para perto do seu coração. Eu não costumo fazer muito isso, mas considerando esse ambiente que nós temos aqui, é claro que você é livre para não fazer se não quiser, mas eu gostaria que você escolhesse pelo menos uma pessoa, pode ser mais de uma, mas que você escolhesse pelo menos uma pessoa, talvez a quem está ao seu lado, quem está atrás de você, à sua frente, e que você dissesse e ouvisse. Então, ou você primeiro ouve ou você primeiro diz. Amém? Você vai dizer, mas também vai ouvir. Diga assim: Deus está cuidando de você. Você pode escolher. Se quiser falar para mais de uma e ouvir de mais de uma, então fala para outra pessoa agora. Deus está cuidando de você. Você crê? Amém. Abra sua Bíblia aí na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Vamos ler juntos aqui. Vamos lá. Primeira carta de Paulo, capítulo 5, 23, ele já está se despedindo dali, dando seus últimos cumprimentos, seus últimos conselhos aos irmãos ali por intermédio dessa carta. E aí ele diz assim: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Repita comigo, inteiramente. Vamos lá, 1, 2, 3... Que todo o espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Pode manter o 23, obrigada. Os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa versão é uma versão que eu gosto bastante, é a Nova Versão Internacional, mas eu gostaria de ler aqui para vocês a versão da Bíblia Mensagem, do pastor, saudoso pastor Eugene Peterson, que diz assim, esse mesmo texto. Olha que interessante a maneira dele escrever. Que o próprio Deus, o Deus que deixa tudo santo e completo, faça vocês santos, completos e ajustados, espírito, alma e corpo,
e os mantenha preparados para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou ler mais uma vez. Que o próprio Deus, o Deus que deixa tudo santo e completo, faça vocês santos, completos e ajustados. Onde? Santo, completo e ajustado. Onde? No espírito, na alma, no corpo. E os mantenha preparados para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Os termos que Paulo usa aqui, espírito, alma e corpo, referem-se ao nosso ser como um todo, a tudo, a completude, ao que forma os aspectos que determinam a formação de cada um de nós que está aqui, muito mais ao todo do que a cada uma das partes em si. Há algumas correntes teológicas que defendem que nós não estamos divididos assim, corpo, alma e espírito, né? Eu tenho vários teólogos aqui, eu nem vou tentar dar aula, né? Deixa isso lá para o pessoal do IBADEF, né? Há correntes que defendem que o ser é íntegro, né? Uma corrente monista, há também uma corrente que defende que nós só somos corpo e alma e espírito é uma coisa só. Bem, nem vou entrar nessa seara, porque não é o que nos importa aqui nessa manhã, independente de ser inteiro, de ser dois ou de ser um. O fato é que esses são aspectos que compõem a nossa existência. Eu e você somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. É mais ou menos assim. Esse corpo, embora seja essa parte, né, material, essa que a gente identifica mais facilmente, pelo menos é assim que tem que ser. Não é para a gente ver ninguém sem o corpo. Amém? Amém? A não ser que seja Deus, né? Que nem aconteceu lá no Monte da Transfiguração, né? Moisés, Elias, só desse jeito. De outra forma, é melhor que você veja alguém só se ela estiver assim, né? Nessa latinha abençoada que Deus deu aí, para ele, para ela. E embora esse corpo vá sim experimentar destruição, a Bíblia não diz lá em Eclesiastes, veio do pó, o pó vai voltar. É uma das consequências do pecado. Nem fomos criados para isso, é por isso que a gente sente tanto a dor da perda. Mas o fato é que há uma parte em nós, a nossa alma, que é o centro da nossa vontade, intelecto, emoções, que está tão colado, tão intrinsecamente ligado ao nosso espírito, que Hebreus diz que é só a espada da palavra que tem condições de dividir. Mas essa parte em especial, que não é essa, nosso espírito, quem nós somos originalmente, foi um dia ressurreto por Deus. Se você um dia entregou a sua vida ao Senhor Jesus, fez dele o Senhor e Salvador da sua vida, recebeu em você o selo do Espírito Santo, há um Espírito vivo aí dentro de você, que não conhecerá corrupção, nem morte, mas vai habitar eternamente lá nos céus, amém? Acompanhado dessa personalidade de quem você é, do seu intelecto, da sua individualidade, porque mesmo lá no céu, de corpos glorificados, nós vamos continuar sendo quem Deus nos fez, amém? E essa alma, que não é o espírito, pelo menos não segundo a corrente tricotomista, que é aquela que inclusive a maior parte dos teólogos pentecostais clássicos defende, e é o que é nessa corrente que eu me baseei nessa manhã, com base nesse texto que nós lemos também. Essa alma, ela está em processo de santificação. Nosso eu, quem nós somos, nossa identidade, nossas emoções, nossa volitividade, tudo em nós está em processo de transformação, restauração, santificação. Se você aceitou Jesus e não foi levado aos céus logo em seguida, como aconteceu com um daqueles ladrões da cruz, né? Só um deles, né? Então significa que Deus está aqui por intermédio do seu Espírito Santo, trabalhando em você por inúmeros instrumentos.
alguns aí sentados do seu lado, né? Outras são circunstâncias, tem as circunstâncias externas da vida, e até o inimigo que serve ao Senhor nos seus propósitos também vai servir a nossa santificação, edificação, a nossa melhoria. Porque se você ainda não foi levado ao céu, significa que tem algo que Deus está trabalhando em você, melhorando em você. E onde essencialmente isso acontece, ainda que no nosso corpo nós também experimentemos cura física, restauração, ânimo. Quantas vezes nós recebemos um toque de Deus e acontece aquilo que nós ouvimos do pastor Barbosa aqui. Nós somos renovados, nosso corpo, nossa carne, a gente sente. Mas a sede de transformação e de santificação em que opera o Espírito Santo, nos fazendo inteiramente habilitados a alcançar os céus, a esperar em paz, felizes, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo é na nossa alma. Amém? E pensa num pessoal que negligencia o cuidado da própria alma, que, como eu falei, é a sede da nossa vontade, das nossas emoções, do nosso intelecto, né? Da nossa mente. Pensa num povo que gosta de negligenciar isso, somos nós, os crentes. Glórias a Deus, porque nós estamos aqui hoje falando sobre isso e nos permitindo ministrar pelo Senhor, para que a gente não negligencie isso, amém? Mas quando eu falo nós, eu não é força de expressão, não me incluo, porque embora a santificação, na ótica de Deus, envolva isso mesmo, todos os desdobramentos do nosso ser, envolva o nosso espírito que é ressuscitado dentro de nós, e a porta se torna a própria porta de acesso, né, a Deus, ao mundo espiritual, à divindade. Nós fomos abertos à divindade, ao contato com a divindade, pelo nosso espírito ressurreto aqui dentro de nós. Mas a intenção de Deus é que todo o nosso ser em equilíbrio seja ordenado, viva bem, viva em paz. Para que assim, de fato, nós alcancemos com esperança a vinda do nosso Senhor Jesus. O ano passado, os jovens trabalharam um tema, prosperidade e propósito, com base num texto de 3 João, em que João cumprimenta, né? Um dos irmãos, abra lá, 3 João, versículo 2. O apóstolo João cumprimenta Gaio, ele diz assim: amado, oro para que você tenha o quê? O que está escrito aí? Boa saúde, e tudo corra bem assim como vai a sua. Eu poderia ler outros textos aqui para expressar para você essa verdade que eu estou dizendo. Diferentemente do que às vezes nós fazemos do conceito de santificação. Santificação para o Senhor envolve espírito, alma e corpo equilibrados, ordenados, bem ajuntados, bem ajustados. Santificação no conceito de Deus implica inteireza, todo o nosso ser por completo sendo próspero. Prosperidade, aliás, é mais do que dinheiro, implica nisso, implica em saúde, implica em bênção, implica em paz, que envolve toda a estrutura do nosso ser. E era o que acontecia com Gaio, que tinha uma alma
reconhecidamente tão completa, plena, ajustada, que podia ser parâmetro, né? Olha, que a sua saúde vá tão bem como vá a sua alma. E isso só pode ser resultado também de um espírito que estava ligado com Deus, cheio de Deus. Então, todo o nosso corpo bem ajustado. Por que eu estou gastando um pouco de tempo explicando, até repetindo um pouco desse conceito? Porque, como eu falei no início, às vezes acontece conosco, né? Os crentes, quanto mais pentecostal. Sabe o que nós achamos? Nós supervalorizamos algumas áreas, ou uma área em especial da nossa vida, um aspecto do nosso ser, às vezes em detrimento dos outros, e nós achamos que isso é santidade. Não, ser santo mesmo, sabe o que é? É ser o próprio sapatinho de fogo, amém? Né? Entendeu? Não, o que eu preciso é ser cheio do Espírito Santo. E eu não estou dizendo que isso não seja importante. Amém? Você está me entendendo? Não estou dizendo que isso não seja importante. Eu só estou dizendo que não adianta nós acharmos que só estar aqui, vir aos cultos, ou só ler, ou só orar. Olha que eu estou falando uma coisa séria, né? Só ler a Bíblia, só orar, como se isso fosse pouco. Não, isso não é pouco. Mas a menos que esses exercícios espirituais reflitam em transformação, melhoria, ajuste, completude da nossa alma, então a gente vai caminhar manco. Nós vamos crescer desajustados. Não vai dar certo. E é por isso, por causa desses desajustes, por causa de tanto desequilíbrio na nossa maneira de encarar a vida, que é bem diferente às vezes da maneira como a Escritura nos orienta a fazer, é que, embora sendo cristãos fiéis, gente que ama o Senhor, nós experimentamos algumas dores, algumas complicações que não precisariam fazer parte da nossa vida, se nós tivéssemos responsabilidade. A Josi está pegando pesado hoje. Mas a palavra é essa: responsabilidade com a completude do nosso ser. Amém? Essa ideia, inclusive, de supervalorizar as coisas espirituais, aliás, como se o cuidado com o corpo, com a alma não fossem espirituais, nem é nossa só, ela vem de mais tempo, né? Então, desde os pais da igreja, toda uma história que também os envolvia, mas no entendimento deles, que ainda estava passando por um processo, né, de ampliação. Então, por vezes, houve esse menosprezo a respeito do corpo, e até uma confusão, né? Quando Paulo se refere à carne, a gente acha que é essa carne aqui, e não tem nada a ver com esse nosso corpo físico, aquela carne que Paulo fala em mais de uma das cartas, em Romanos, né? Em Gálatas, essa luta do espírito contra a carne, não é essa carne aqui, não tem a ver com esse rostinho abençoado, bonito, seu. Não, tem a ver com o nosso homem caído, com essa parte caída de nós, com o velho homem. E não essa carne, mas nós temos uma tendência a depreciar, e não vem de agora, que a gente precisa corrigir. Então entenda, em nome de Jesus, nessa manhã, Deus está iluminando o nosso entendimento. Ele vem fazendo isso, historicamente. Mas sabe, há uma igreja que vai enfrentar talvez agruras que nós não sabemos hoje, e que vai precisar ser íntegra, plena, que vai precisar estar com saúde em todos os aspectos da sua vida, inclusive para não ser enganada pelo diabo, pelas propostas malignas, para não ser dominada pelas suas próprias carências,
para não ter a sua vida encurtada no momento em que for necessário que você se levante, esteja de pé, tenha saúde, você não seja roubado do cenário final, porque você não geriu bem quem você é na sua completude. Entende? Por isso nós estamos aqui falando sobre isso. Sabe, na prática, o que muitas vezes acontece é que nós somos tão crentes que a gente acha que tem que cuidar só dessas coisas. E aí a gente esquece que também precisa cuidar bem desse corpo. A gente esquece que precisa gerir bem a nossa saúde mental. É até difícil separar saúde mental de emocional, né? Está tão umbilicalmente ligado. Mas eu vou tentar dar mais ênfase a isso. Me perdoem os técnicos, né? Os psicólogos, estou aqui olhando Thalita, só me analisando ali. Ela, né? Psicólogo é assim, né? Ele fala assim, eu estou sorrindo para você, mas na verdade estou te analisando, né? Mentira, isso é ou não é, né? A Thaíla. Mas vamos tentar nos ater, né? Tanto quanto possível, só aos fatores que estão relacionados à saúde da mente. Mas quando eu falo que se a gente não cuidar da completude do nosso ser, a gente vai se desenvolver de maneira manca. E isso vai prejudiciar todas as áreas da nossa vida, física, emocional, mas também a espiritual. E eu vou te dar 2 exemplos, rapidamente. O primeiro deles é o da própria igreja de Corinto. Pensa numa igreja cheia de dons. Era ou não era? O próprio Paulo se referiu a eles falando isso mais de uma vez. Pensa num povo cheio do fogo, andavam quase flutuando, mas na hora que baixava, era um engolindo o outro, né? Uma série de problemas relacionais, pecados gravíssimos. Mas era uma igreja que precisou, inclusive, de orientação sobre como gerir a maneira de ter um culto. Tantos eram os dons dispensados sobre eles. Um povo que tinha fé para viver um sobrenatural absurdo, mas que não trazia a experiência dessa fé para suas vivências naturais, relacionais, e por causa disso, não experimentou uma espiritualidade profunda, não foi elogiada, por exemplo, como outras igrejas, no que diz respeito a uma profundidade da sua espiritualidade, porque, querido, não se engane, ou eu e você amadurecemos, ou nós não saberemos o que é ser de fato espiritual. Porque espiritualidade saudável, segundo a palavra de Deus, diz respeito a nós sermos maduros, plenos em todas as áreas. Então não adianta falar em 25 tipos de língua estranha, mas não conseguir conversar com seu filho em casa, sem brigar. Não adianta flutuar, ter 9 dons manifestos na sua vida, se na hora de perdoar, amém? Vocês estão aí? A espiritualidade profunda só vai acontecer quando a completude do nosso ser for transformado, tocado pela fé que nós proclamamos. Segundo exemplo, rapidamente, Sansão. É difícil falar de Sansão depois de uma ceia aí atrás, que a gente, né, ouviu o pastor Zé Roberto falando sobre Sansão. Eu não consigo mais falar sobre Sansão, depois é difícil, eu confesso para vocês, é difícil falar sobre Sansão, depois que a gente escuta, né, que a gente escutou aqui. Até hoje sob o efeito daquele negócio. Mas Sansão era um homem com um propósito, com um chamado, um nazireu escolhido por Deus. Um sujeito que se tornou homem, mas continuava se comportando como um menino no que diz respeito às suas vontades. Eu quero casar lá com aquela mulher lá, Filisteia. Meu filho, tem 1.177 mulheres aqui do nosso povo para você escolher.
Será que você não podia casar com uma dessas? Não, 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 quero aquela. Eu quero. Sansão, você é um nazireu, né? Você não toma vinho, e o sujeito andava pelo meio das vinhas. Um homem que sabotou o seu chamado, o seu ministério, porque não cresceu. Uma criança espiritual. É porque, eu não sei se você sabia, mas a gente envelhece, mas necessariamente não amadurece, né? Pode dormir com essa aí também. O tempo pode passar, você vai envelhecer, mas necessariamente você não vai amadurecer. A gente amadurece se decidir amadurecer. Amadurecimento depende de decisão. É uma decisão que a gente toma. Depende da minha vontade, da sua vontade. Se a gente quiser, fica infantil no trato com as pessoas, nos nossos relacionamentos. Coisa triste é um menino que se casa. Coisa triste um menino que se casa. Porque eu aprendi com a Carol que casamento é coisa para gente grande, para gente amadurecida. E tem um monte de gente querendo casar, e aí casa menino. E aí faz o quê? Sofre ele, sofre a esposa, sofre os filhos. Que é um menino. Que fim terrível teve esse moço, esse homem, porque não se permitiu amadurecer por Deus. Mas se você quiser, eu posso falar de alguns resultados mais contemporâneos desses desequilíbrios no nosso desenvolvimento. Tem um livro bastante interessante, pastor Wayne Cordeiro, chama Andando de Tanque Vazio, e ele traz dados de uma pesquisa feita entre pastores, aqueles que teoricamente tem que ser o pessoal mais top, né? O pastor Josué orou uma coisa e ele falou, é verdade. Nós precisamos errar menos, apesar de sermos expostos a mais erros, porque estamos à frente, não é assim? Mas entre pastores foi feita uma pesquisa denominada Pastores em Risco, por uma entidade inglesa. E o resultado, alguns dos resultados dessa pesquisa foram esses, pasmem. 80% dos pastores consideram que o ministério pastoral afeta suas famílias negativamente. 33% dizem que estar no ministério é claramente um risco para suas famílias. 75% relatam que já tiveram pelo menos uma vez alguma crise importante relacionada a estresse. 50% sentem-se incapazes de satisfazer as necessidades da sua função. 90% sentem que não estão adequadamente treinados para lidar com as exigências do ministério. 25% das esposas de pastor veem a agenda de trabalho do marido como uma fonte de conflito. Os que estão no ministério têm propensão a ver seu casamento acabar em divórcio na mesma proporção que os membros da igreja em geral. Entre os profissionais, o clero tem a segunda taxa mais alta de divórcio. 80% dos pastores dizem que não passam tempo suficiente com a esposa. 56% das esposas de pastores dizem que não têm amigos próximos. – 45% das esposas dizem que o maior perigo para elas e suas famílias é o burnout físico e emocional, mental e espiritual. 52% dos pastores dizem que eles e suas esposas acreditam que estar no ministério pastoral é perigoso para o bem-estar da sua saúde. 70% não tem alguém que considerem um amigo próximo. O que está acontecendo conosco?
Jesus disse que o jugo é suave e o fardo dele é leve. Vocês acham que essas coisas são resultados do jugo de Cristo? Ou são resultados da nossa má gerência? Da nossa saúde mental e emocional? Ou nós fazemos Cristo mentiroso? Ou somos nós que precisamos pôr em ordem algumas coisas nas nossas vidas? Entende como Deus está cuidando de você, te trazendo aqui nessa manhã para nos acusar. Se fosse acusar, não podia nem estar pregando. Tenho fugido disso. Enfrentei algumas dessas sensações aqui, inúmeras vezes, durante a minha vida ministerial. E eu sei que eu falei de coisas aqui, que muitos de vocês também já experimentaram. Algumas dessas sensações aqui. Será que é assim que Deus quer os seus filhos? E eu não estou falando aqui de um mundo irreal. Eu não estou falando que ministério não pode ter problema, não vai ter seu peso, suas dificuldades. Não estou falando isso é mentira. Agora, o que eu estou falando é que, se nós obedecermos a orientação da palavra de Deus e nos gerirmos melhor, prestarmos atenção um pouquinho para além daquilo que a gente acha que é importante, se nós ouvirmos um pouquinho mais aquilo que Deus também considera importante e tivermos a coragem de tomar algumas medidas a respeito disso, práticas, bem práticas, então nós vamos, por exemplo, viver aquilo que Paulo viveu. Tinha as dificuldades. Quantas vezes nas cartas nós vemos ele falar das perseguições, dos temores, das angústias, das aflições. Mas nós não vemos Paulo dizer que queria chutar o pau da barraca, largar tudo. Inclusive, pedir a morte, como nós vemos. E vamos falar sobre um outro personagem bíblico aqui que fez isso. Por quê? Porque tinha uma resolução, tinha um ajuste, tinha um equilíbrio em quem Paulo era, na sua identidade, nas suas emoções, no seu pensar, nas suas vontades, que fazia com que, quando as dificuldades externas aparecessem, porque nem tudo é causado por nós, é verdade, tem coisas que a gente enfrenta nessa vida que jogam a gente na lona, tem perdas, tem dificuldades, tem aflições que nós não esperamos e que por muitas vezes fazem a gente desesperar da própria vida, é verdade, coisas que a gente não provoca, mas deixa eu te dizer, se você já estiver fraco, entregue. Quando essas coisas vierem, como é que você vai lutar contra elas? Agora, se uma dor, se uma perda, se uma dificuldade encontra a mim e a você, firmes, equilibrados, sabendo quem somos, de quem somos, a quem servimos, então ainda que a gente chore, ainda que a gente tenha tristeza, faz parte da vida, nós não vamos permanecer frustrados, prostrados. O choro vai durar talvez até uma noite inteira, mas a alegria vai vir pela manhã. E é ela que vai direcionar a nossa vida. Nós não temos que ser guiados pelas nossas dores, pelos nossos medos. Nós não temos que ser guiados pelo cansaço. Nós não temos que andar... a gente não tem que andar se arrastando pela vida. Que testemunho que nós damos para as pessoas que não conhecem o Senhor, se a gente anda se arrastando pela vida, como é que alguém vai querer o Deus que nós servimos, se a gente anda se lamentando e se arrastando pela vida? E eu não estou falando que a gente não vai experimentar tristezas e dores, mas eu estou dizendo que quando elas nos encontrarem, elas vão poder encontrar um coração forte, firme, um ser humano que vai enfrentá-lo, enfrentar a dor, enfrentar a perda, enfrentar a dificuldade. Aí as pessoas vão olhar para a gente e vão falar: como é que você está de pé?
E aí elas talvez queiram, Deus, que a gente testemunhe. Amém? Eu vou falar de alguns hábitos que talvez você e eu tenhamos e que tem prejudicado a nossa saúde mental. Eu faço questão de falar isso, porque talvez você esteja, como Sansão, se sabotando. E hoje Deus vai trazer luz para você, para mim. Vai confirmar talvez coisas que Ele já vem falando com você, para que você ande bem. Você pode pesquisar, você pode dar um Google quando você chegar na sua casa. Aqui não, tá? Aqui você vai prestar atenção na palavra. Mas quando você chegar na sua casa, você pode pesquisar. Você pode perguntar para os profissionais aqui da área da psicologia. Eu não sei se tem psiquiatras ou neurocientistas aqui entre nós. Psicólogos eu conheço algumas. Mas você vai ver que eles falam em comum sobre alguns hábitos que são agentes destruidores da nossa saúde mental. Se eu fosse você, eu anotava. E colocava uma lista bem lá no espelho, o lugar que você mais olha, né? No caso das mulheres, pode ser o espelho. Bem lá, pregado. Coisas que eu preciso corrigir na minha vida. Primeira coisa, um hábito ruim, que é um agente destruidor da saúde mental. Bem espiritual. Dormir mal. Dormir mal. Dormir mal prejudica o estado emocional, intelectual, físico, criativo. Vai produzir irritação. Piorar a dificuldade, aumentar a dificuldade de tomar decisões. Dormir mal. Outra coisa, utilizar em excesso as redes sociais. Essa fábrica de ilusões que nós precisamos aprender a governar ao invés de ser governados. O nosso cérebro, não sou eu quem disse isso, são os neurocientistas. Diz que ele não discerne a verdade da mentira, a não ser que você conheça a verdade. Ele não sabe discernir o que é verdade e mentira. E quando a gente passa horas olhando lá, né? Então essa fábrica de ilusões aumenta em nós, sabe o quê? Ansiedade, comparação. Aí você está lá trabalhando naquele dia pesado, seu chefe pegando no seu pé, de repente você abre o Instagram, aí aquele seu amigo que você acha que é bem menos espiritual do que você, está de férias lá no Nordeste, né? E ainda põe um versículo lá postado. Aquele sol, aquele mar, né? Quem nunca que atire a primeira pedra, né? Cuidado. O Instagram é do diabo. Não, querido, é seu. Você não instalou no seu celular? Então, o celular é de quem? É seu ou do diabo? Se o celular é seu, então, de quem é a responsabilidade de gerir bem os aplicativos que estão nele? De quem? Então, se ele está sendo do diabo, de quem é a culpa? Mas você pode usá-lo para a glória de Deus. Amém? Ter uma vida sedentária. Pensa num negócio que eu estou sofrendo para ajustar. O Tiago até abaixou ali. Inclusive, sexta-feira, eu comecei a ter o direito de dizer que eu sou a Josi do Tiago. Entendedores entenderão, né? Glória, aleluia. Pensa numa pessoa que não gosta. Não, eu não gosto. Gente, eu não... Olha... Só eu e Jesus sabemos, né? Pensa numa pessoa zero marombeira, zero, não tenho nada, intimidade nenhuma, com nenhum esporte. Se tiver bola, então acabou, de qualquer tamanho que for. Não tenho nada em mim. Nada em mim é esportivo, gente. Só o tênis que eu tenho em casa e algumas poucas malhas. Mas eu decidi que eu vou cuidar da minha saúde física e mental. Porque, entenda bem, não tem a ver só com o corpo, tem a ver com a mente.
Porque quando eu saio lá do estúdio de Pilates, corpo e mente, aleluia, né? Ó o merchan. Eu não saio só cansada fisicamente, melhor fisicamente. Eu saio feliz. O Tiago esses dias me deu uma bronca. Você está demorando demais, a gente combinou, porque eu estou indo cedo antes de ir para o serviço, né? E aí, porque eu esqueço de duvidar, né? Acaba o exercício, a gente está lá morrida, mas quer tomar um café, ainda conversa com as irmãs. A vida sedentária a prática de exercício físico tem um poderoso efeito sobre o nosso cérebro e mente, reduz estresse e ansiedade. Tempos atrás eu ouvi uma psicoterapeuta comentando que ela nem aceita, ela não recebe pacientes, ela não inicia pacientes para tratamento de depressão que não se submetam à prática de exercício físico. É verdade ou não é? Cadê as psicólogas aqui? Se a pessoa disser assim, não quero ir para a academia, então um abraço, Deus te abençoe, vai procurar outro psicólogo. Eu não trato gente que quer morrer. Ela falou. Quem quer morrer é sedentário. Vou parar de falar sobre isso agora. Outro hábito destruidor da saúde mental, se alimentar mal. O que a comida que eu como tem a ver com a minha saúde mental? Tudo a ver. Você sabia que inclusive o nosso intestino produz neurotransmissores importantíssimos para a nossa sensação de bem-estar? Se você não comer bem, para que, por exemplo, o seu intestino funcione bem, isso pode produzir em você, ou ampliar em você, toda a sensação de cansaço, ansiedade e até depressão. Tá, parei. Ser perfeccionista. Esse hábito está geralmente ligado a pessoas que precisam, na verdade, de autoafirmação, que têm crenças equivocadas a respeito de si mesmo e das suas capacidades. Não descansar é um hábito destruidor da saúde mental. O descanso precisa ser diário. Incrível, né? Que o Cristo, quando esteve na terra, Deus, na forma de homem, não negou suas necessidades humanas. O Cristo dormiu num barco em meio a uma tempestade. Mas a gente acha que não precisa dormir, porque nós somos muito bons, entendeu? Nós somos muito bons. Dormir é para os fracos, né? Sim. Dormir é para gente. Para gente. Se você é gente, então Jesus, gente, dormiu, comeu, disse que estava com fome, disse que teve sede. Jesus, gente, chamou os discípulos. Vamos descansar. Venham aqui, chega agora. Despeço a multidão, vamos descansar. O descanso é uma coisa que tem que fazer parte da sua vida semanalmente, de maneira integral, e diariamente, em pequenas pausas. Mas é que nós somos muito bons, nós somos o povo dos resultados, né? A gente tem que dar resultado, nós somos a geração dos resultados. Se eu não der resultado, alguém vai passar à minha frente lá no trabalho. Se eu não der resultado no ministério, o pastor não vai me notar. Eu preciso dar resultado. Então aí a gente atropela nossa saúde, porque nós somos o povo dos resultados. Mas Jesus dormiu, né? Jesus dormiu. Última coisa. Já vou caminhar para o final. Quero que você abra a sua Bíblia aí, no primeiro livro de Reis. E nós vamos terminar falando dele mesmo, de Elias. Último agente destruidor da nossa saúde mental, emocional. Nutrir amarguras, rancores, problemas relacionais mal resolvidos. Sabe o triste? Além de todos os prejuízos que eu já falei que essas coisas causam, do reflexo sobre a nossa saúde mental, emocional, até física, há uma série de doenças consideradas psicossomáticas
que nós experimentamos no nosso corpo físico, cuja origem é de ordem emocional. Mas, se isso não bastasse, acredito que uma das coisas mais tristes ainda é que, não raras vezes, quando nós estamos, e eu estou falando nós, os crentes, nós, os ministros, nós, os líderes, nós fazemos tudo errado, nós nos gerimos mal, nós não nos comportamos, nós não temos responsabilidade com a nossa própria saúde física nem emocional. A gente come mal, dorme mal, a gente abusa do próprio corpo, abusa da mente, nós andamos cansados, nós não damos intervalo, nós não fazemos o que o pastor falou, tirar umas férias, né, pastor? A gente faz tudo errado, e aí quando nós estamos esbaforidos, cansados, esgotados, sabe quem a gente culpa? Deus e a sua obra. Nós dizemos assim: a culpa é desse ministério, a culpa é do meu chamado, a culpa é do Senhor, a culpa é do Senhor que me chamou, a culpa é do tempo que eu gasto na obra, a culpa é disso aqui. Ontem eu estava orando e pensando, meditando sobre essa palavra, e foi isso que Deus falou comigo. Vocês fazem tudo errado, e depois o culpado sou eu e a minha obra. Será que a culpa é do ministério, é do chamado, ou é nós que não gerimos bem ele? Para concluir, quero contar para vocês como Deus restaura a gente cansada. Como Deus restaura gente que, como eu, já quis largar tudo, às vezes, várias vezes na semana, por vários meses. Gente que beijou a lona, porque está esvaído, sem força, sem energia física, mental, emocional. Como Deus faz isso? Nós não vamos ter condições de ler todo o texto, mas vou falar a respeito de Elias, porque ele é sim um exemplo que a Bíblia nos traz, de alguém que precisou ser trabalhado por Deus, ser restaurado por Deus, não na sua fé, mas nas suas emoções, na sua psique, na sua alma, na sua mente, para continuar o ministério que Deus confiou a ele. Nós falamos mal de Elias, né, às vezes, mas sabe, quantos de nós não tem hábitos ruins como esses que eu li, e alguns inclusive que a gente percebe, alguns sinais, a Bíblia não fala disso claramente, e entenda bem, é minha leitura daquilo que eu vejo da Bíblia, do que eu entendo que é a revelação dela para o meu coração. Mas a gente vê em Elias alguns sinais de que ele não geriu bem sua saúde mental e emocional, e por isso, no auge do seu ministério, ele foge, como diz Spurgeon, de um inimigo vencido. Spurgeon diz que Elias fugiu de um inimigo vencido. Um homem que vê cair fogo do céu sobre um altar cheio de água. Um homem que passa a espada, 900 homens, 900 profetas, 450 de Baal, 450 de Azer. Um homem que enfrenta o rei, um homem que ganha importância e conhecimento nacional no seu ministério, um homem que sai do nada e de repente a nação ouve falar de quem ele é, de repente foge, abandonando seu lugar de pregação, porque ouviu uma ameaça de uma mulher. E não que a gente não seja perigosa, porque a gente é, né?
Mas Jezabel era uma inimiga vencida. Elias não precisava ter corrido dela. Sabe? Preste atenção em algumas das coisas que Elias fez. Elias foi um homem que andou sozinho. Deus diz para ele que 7.000 em Israel não tinham dobrado os joelhos. Eram gente que temia a Deus. E ainda assim esse homem vai lá na presença de Deus e reclama: eu estou só. Por que ele estava só? Porque não tinha ninguém para andar com ele? Ou porque ele não se fez acompanhar de alguém? O capítulo 17, quando ele aparece, parece uma força da natureza, né? Então apareceu Elias, o tesbita. Eu estava comentando com o Tiago, sabe? A Bíblia é perfeita. Ela não diz mais nem menos do que precisava. E quando ela diz mais é porque tinha que dizer mais. E quando ela diz menos é porque tinha que dizer menos. Dizer menos na Bíblia também significa alguma coisa, não é? Interessante que o único momento que a gente ouve falar dos pais de Elias é na reclamação dele para Deus. Pode me matar, eu não sou melhor do que os meus pais. Então nós estamos diante de um homem aqui, preste atenção, para mim, dá sinais de que tinha problema com a sua origem, ou com seus pais, conflitos mal resolvidos a respeito da sua própria identidade, de quem era, de onde veio. E aí é por isso que quando a pressão da exposição aconteceu, ele não soube lidar com ela, ele tremeu. Não, peraí, eu sou lá um menino de Tisbe, eu não posso ser profeta. E ele quis abrir mão. Sucumbiu diante da pressão, da exposição nacional do seu ministério. Isso fez Elias ruir. Sabe o que Deus fez com esse homem? Capítulo 19 do primeiro livro de Reis. Eu estou terminando. Versículo 8. Antes um pouco. Versículo 4 diz assim: 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta. Chega, Deus, chega. Chega desse negócio de ser profeta. Chega. Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Não sou melhor do que os meus pais. Elias pediu para si a morte, mas você já ouviu de homens de Deus que não pediram para si a morte, eles tiraram a sua vida. Você já não ouviu? No país, fora, na América, na Europa. Mas Deus encontra esse homem. Amém? Como Ele está aqui nessa manhã, dessa maneira doce e suave, nos encontrando aqui. E aí lá no versículo 7, a Bíblia diz que vem um anjo do Senhor. E, aliás, primeira vez que ele faz isso é no versículo 5. E toca Elias. E diz: Elias, levanta e come. Elias, aqui também tem água. Elias, levanta, come, bebe água. E aí o anjo fala assim: agora levanta. Não. Porque o anjo sabia que Elias era gente. Então faz o quê? Dorme de novo, você ainda está precisando. Dorme, deita aí, dorme. Toca nele segunda vez. Elias, levanta, come, bebe água. Caminhada que você tem ainda é longa. E aí Deus diz que, a Bíblia diz que com essa comida ele caminhou 40 dias. E aí veio a primeira vez a palavra dele, a palavra de Deus para ele, numa caverna. Então o profeta que ganhou holofotes nacionais sobre o seu ministério foge, entra dentro de uma caverna, pede para si a morte, mas Deus o encontra lá, porque Deus nos encontra em todos os lugares onde nós estivermos. Davi fala no Salmo 139,
posso descer até o mais fundo abismo, nas mais densas trevas, ainda lá o Senhor vai me encontrar. Elias estava em densas trevas, mas o Senhor o encontrou lá. E aí a palavra de Deus vem: o que você está fazendo aqui? Dando para Elias a oportunidade dele fazer o quê? Desabafar, falar, expor. Se Elias tivesse um amigo, podia ter feito isso com um amigo. Tiago diz que é para a gente confessar os nossos pecados uns aos outros. Para ser perdoados? Não, para ser perdoados a gente confessa para Deus. Mas para os irmãos a gente fala para ser curado. Elias precisava ser curado e o processo de cura envolvia que ele falasse aquilo que estava doendo dentro dele. E aí ele reclama: eu sou zeloso, Senhor. Elias não estava com problema na fé. Nós somos tão preconceituosos, nós somos tão crentes, que a gente acha que quando alguém está passando por uma crise de ansiedade, por uma crise de pânico, quando alguém está precisando tomar uma medicação para uma depressão que enfrenta, a gente diz assim: deve ser falta de fé. A gente fala assim: ora mais, você está orando pouco. Elias não estava com problema na sua fé. Ele era um homem zeloso, estava sofrendo por causa do alto zelo que ele tinha por Deus e pelo povo. Elias estava com problema na sua alma. Então Deus chama esse homem para fora da caverna. Para ser restaurado, a gente precisa dar um passo para fora dos lugares onde a gente anda se escondendo, desses lugares emocionais onde a gente anda se escondendo. A fuga do ministério, a fuga da família, essa fuga, essa alienação que às vezes a gente fica, né? A casa está toda acontecendo e você se aliena de tudo. Sai desse lugar para que Deus restaure você. E aí Deus diz para esse homem assim: não acabou, Elias, tem ministério para você ainda. Você vai se levantar, vai ungir mais 3 pessoas, ainda vai ter sinais que vão acontecer por intermédio de você. Depois eu vou chamar você para cá de um jeito bem especial, que não vai ser esse aí não que você pediu. Fique de pé, por favor. Alguns passos práticos aqui que nós vemos nessa história de restauração de Elias. E aí você pode dizer assim: mas por que você gastou tanto tempo falando só do que é ruim e só no final você falou da restauração? É porque a gente precisa ser confrontado nas coisas erradas que nós estamos fazendo. Porque não adianta você fazer uma oração aqui: Senhor, restaura a minha força, restaura a minha mente. Eu orei isso no final do ano passado. Senhor, preciso que o Senhor visite a minha mente. Preciso que o Senhor visite a minha psique. Eu estou à beira de falhar. Mas não adianta você orar e não tomar as atitudes práticas que vão cooperar para a plenitude do seu ser. Você precisa corrigir as coisas que estão erradas na sua maneira de agir, que estão fora de sintonia com a vontade de Deus para você. Para que a oração que você faz e que Deus está querendo responder, a médio e longo prazo, continue tendo efeito sobre a sua vida. Amém. Coisas naturais. Deus
o anjo começa o processo de restauração de Elias, falando para ele fazer as coisas mais óbvias, as coisas mais diretamente ligadas à nossa existência, aquilo que de mais, sabe, aquilo que de mais óbvio um ser humano precisa, comer e beber água. Mas isso também fala da comida espiritual, da comida emocional, intelectual, que a gente também tem posto. Paulo diz lá em Filipenses 4:8 que tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é reto, se é de boa fama, se algum louvor há, é isso que tem que encher o seu pensamento. Qual é a comida que você está comendo? De que água que você anda bebendo? Além da natural, que você também precisa prestar atenção, mas há uma fonte ruim e há uma fonte boa, de qual você tem feito uso. Que tipo de coisa você tem, sabe, se alimentado, absorvido? Que tipo de literatura? Que tipo de música? Que tipo de programa que você assiste? O que você anda vendo? Vendo, os olhos são as janelas da alma. Do que você tem enchido a sua alma? Se estiver fora daquela lista ali de Filipenses 4:8, você precisa corrigir. Ah, eu vou viver como se eu já estivesse no céu. Não, você vai viver aqui nessa terra, fazendo boas escolhas. Amém? Sujeite-se ao tratamento de Deus. Descanse, durma, se Ele mandar. Perdoe. Para de negligenciar seus relacionamentos. Para de negligenciar o cuidado da sua casa, da sua família. Pare de negligenciar a responsabilidade que é sua a respeito da sua gestão pessoal. E aí a restauração que Deus vai promover em você vai ser permanente. Amém? Mas para que Deus também promova algumas coisas em nós, é importante que nós o conheçamos. É importante que um dia a gente tenha se entregue a Ele. É importante que um dia a gente tenha dito assim: eu entrego, Senhor, a minha vida para o Senhor. Seja meu Senhor, meu Salvador. E talvez haja alguém aqui nessa manhã que precise, antes de pedir ao Senhor que restaure a sua vida, suas emoções, sua força, seu ânimo, sua mente. Talvez tenha aqui entre nós alguém que precise dizer: vem, Senhor, ser Senhor da minha vida. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Então a primeira oração que eu quero fazer aqui nessa manhã é essa. Posso orar? Eu gostaria de orar com você que porventura queira fazer isso, essa oração de entrega ao Senhor, essa oração de alguém que quer ter o seu espírito ressuscitado, de alguém que quer fazer de Deus o seu Deus pessoal e amigo, o seu Pai. Alguém assim aqui entre nós? Queria que você fizesse um sinal com a sua mão, só para eu poder identificar você. E a igreja vai orar por você. Vai orar por você nessa manhã. Tem uma mão levantada ali. Querido, você pode vir aqui à frente, só para que nós possamos orar juntos aqui por você? Em nome de Jesus. Mais alguém aqui? Eu gostaria que aqui, então, à minha direita, né, essa querida já está vindo aqui acompanhada por alguém, ficasse aqui. E gostaria que aqui à minha esquerda, aqueles que sabem e precisam de um toque especial do Senhor hoje na sua mente, que precisam de forças até para ordenar a sua vida. Fala: eu estou me sentindo tão fraco, mental, emocionalmente, que eu não estou conseguindo nem orientar, eu não tenho forças nem para fazer aquilo que de prático eu preciso, cuidar de mim, cuidar da minha casa. Eu preciso que o Senhor me toque e restaure as minhas forças mentais, emocionais aqui nessa manhã. Eu queria que você viesse aqui e também ficasse aqui à minha esquerda. Nós vamos orar por você, nós vamos orar, nós vamos levantar as nossas mãos. Gostaria de pedir aos pastores, aos obreiros que estão aqui, se puderem, aqueles que não vierem receber oração, que venham aqui e orar com esses irmãos, impor as suas mãos sobre eles. Nós vamos orar em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Minha irmã pode vir aqui. Espírito Santo, use as palavras. Enquanto você que precisa de um fortalecimento na sua alma, no seu espírito, no seu coração, recebe a oração. Gostaria que você estendesse as suas mãos aqui também. Você que está aí no seu lugar, estenda as suas mãos aqui. Nós vamos orar com essa querida que hoje está entregando a sua vida a Jesus. Está fazendo dele o Senhor e o seu Salvador. Não fique indiferente a esse momento, nós já vamos encerrar. Mas levante a sua mão, ore aí, ore onde você está, em nome de Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Espírito Santo de Deus, Tu estás aqui nesse lugar, Tu estás aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, haja força sobre o Teu povo, seja devolvido o vigor mental, o vigor físico. Restaura hoje, Senhor, restaura, restaura, restaura. Corações abatidos sejam fortalecidos nessa manhã. Mentes cansadas sejam renovadas, restauradas
vidas. Senhor, derrama da água do teu Espírito. Senhor, da água que Elias, mesmo natural, mas a água espiritual, Senhor, que ele recebeu, da comida espiritual que ele recebeu, ó Deus, que está à nossa disposição nessa manhã, eu oro. Venha sobre os meus irmãos e irmãs nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Deus, que haja um novo começo, novos começos, assim como o Senhor deu para Elias. Haja um novo começo, Senhor, nos corações, nas vidas, ministérios, em nome de Jesus, nas famílias, nos relacionamentos, Senhor, relacionamentos que estão quebrados e que têm sido fonte de tristeza, amargura, sejam restaurados nessa manhã. Nós liberamos uma palavra de restauração sobre o teu povo, sobre a tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, que o teu povo ande saudável, caminhe bem, em nome de Jesus, próspero em todo o espírito, alma e corpo, para a honra e glória do nome do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. A última coisa que eu quero falar, eu já estou entregando, pedindo perdão já. Se você precisa, não tem vergonha nenhuma, não tem preconceito nenhum, não faça isso, não julgue e não se julgue. Procure um profissional. Nós quebramos um braço, procuramos o ortopedista, o pronto-socorro. A gente está com dor no estômago, procura o gastro. E aí nós estamos com dores na nossa mente, nas nossas emoções, estamos com problemas na nossa saúde mental e não temos coragem de procurar um profissional. Procure em nome de Jesus. Sinto de Deus de falar isso aqui nessa manhã. Há gente habilitada para atender você. Há profissionais cristãos. Meu conselho, não é uma obrigação, meu conselho: procure um crente fiel no Senhor Jesus Cristo, alguém que tema ao Senhor tanto quanto você, mas que também vai poder te ajudar técnica e profissionalmente falando, no ajuste, nos ajustes. Há processos que às vezes precisam acontecer para que essa restauração na sua mente, nas suas emoções sejam plenas. E você precisa só estender a mão e tocar nessa ajuda. Amém? Deus abençoe. Que venham tempos novos de restauração e paz para os seus corações. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados, ainda